Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de novembro, dia dos finados, nos faz fazer algumas reflexões sobre esse dia. A Bíblia diz que a morte é uma certeza e que algum dia todos nós morreremos. Todas as coisas passam e nós também, como aconteceu com todas as gerações antes de nós. O Salmo 89, versículos 47 e 48 diz: Lembra-te como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens? Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Ninguém vive aqui para sempre. Quem é capaz de livrar-se das garras da morte? Morrer significa cessar a vida, deixar de existir, de ter consciência. Quando uma pessoa é dada como morta, perdem-se os sinais vitais e o seu corpo e espírito são separados. Como diz em Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Essa percepção tão macabra, em vez de induzir medo e inquietação, deveria despertar em nós a urgência da esperança, esperança para nós mesmos e esperança para os mortos. Em Cristo há uma esperança gloriosa e radiante. Todos nós, em certos momentos, principalmente após o falecimento de um amigo ou ente querido, temos a sensação de um vazio no coração que nos conscientiza da finitude da vida. Depois da morte, o cérebro se desintegra, ele não tem capacidade de saber ou relembrar de coisa alguma. Todas as emoções humanas cessam. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Eclesiastes 9:6 diz: para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Uma pessoa morta não fica consciente, por isso não percebe nada do que está acontecendo. Eles simplesmente não têm contato algum com os vivos, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. A Bíblia chama a morte de sono 54 vezes. Inclusive, Jesus ensinou que a morte é como um sono. Em João 11, ele disse aos seus discípulos: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que morrem em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro de vida eterna. Aquele que conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça e que nos guarda na palma de sua mão, não se esquecerá de nós. E quando Jesus vier, ele acordará os justos mortos do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro. 1 Tessalonicenses 4, 13, 16 e 18 diz: Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. No dia da ressurreição, o sono da morte se parecerá mais com um breve descanso. Os mortos não têm consciência do que está acontecendo. Aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador serão despertados do sono pela sua maravilhosa voz vinda dos céus. E a esperança da ressurreição não é a única. Temos também a esperança de um lar celestial, no qual Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, como diz Apocalipse 21:4. Aqueles que amam a Deus não precisam ter medo da morte. Além da morte está uma eternidade de vida plena com Deus. Apocalipse 1:18 diz que Jesus tem as chaves da morte. A Bíblia deixa claro que as pessoas nessa vida são mortais, sujeitas à morte.
Não somos imortais, mas a segurança do cristão é que nos tornaremos imortais quando Jesus vier a segunda vez a essa terra. A perspectiva de Deus sobre o destino humano é clara: morte eterna para aqueles que rejeitarem a Cristo e se apegarem a seus pecados, ou o dom da imortalidade quando Jesus vier para buscar aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Bem, voltando aos medos que nos acometem quando passamos por momentos dolorosos, quando alguém de quem gostamos morre e o sentimento de perdas nos dominam. A única solução para a angústia causada pela separação de uma pessoa amada é o conforto que apenas Cristo pode dar. Temos de nos lembrar que nossos queridos descansam, estão dormindo e serão ressuscitados por Jesus na ressurreição para a vida quando Ele vier. Deus está planejando algumas reuniões maravilhosas. As separações cruéis da vida estarão terminadas. A morte foi destruída pela vitória, como vemos em 1 Coríntios 15:54. Alguns acham tão dolorosa a separação dos seus entes queridos que morreram, que tentam fazer contato com eles através de médiuns e outros especialistas. A Bíblia nos dá um aviso muito especial sobre isso. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8:19. A Bíblia claramente diz que os mortos não têm consciência de nada. A única e real solução para a angústia causada pela separação das pessoas amadas é o conforto que só Cristo dá. Passar tempo se comunicando com Cristo é a maneira mais saudável para crescer durante os momentos de aflição. Lembre-se que a próxima impressão consciente que virá aos que morrem em Cristo será o som da segunda vinda de Cristo, despertando os mortos. João 11:25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Quem crê em Jesus Cristo terá vida eterna. Este mundo, em seu estado caído e quebrado, passará e nosso destino é algo maior. Nossa fé nos faz considerar esta realidade e agir de acordo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, diz: Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Precisamos e devemos ser cientes da morte, com uma perspectiva adequada, enraizada na esperança. Lembre-se de que você morrerá. Lembre-se, mas com esperança, e ore.